Quando você pega um livro mais denso, ou então quando você se depara com um assunto muito mais complexo, você tem a tendência de evitar e procrastinar. Você até procura videoaulas na internet, ou vai para alguma biblioteca, se as pessoas hoje vão para a biblioteca, estudar aquele assunto, mas mesmo assim você não consegue entender essas coisas difíceis. E aí você se pergunta, como estudar coisas mais difíceis? Nesse vídeo eu quero te ajudar, te mostrando 4 passos em que você pode seguir e também aplicar na sua realidade. Então fica comigo até o final do vídeo para você descobrir. Fala pessoal, se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, professora, pesquisadora e criadora desse canal e que mora também aqui em Manaus. Bom, você tem que entender que para conseguir entender coisas difíceis, você vai precisar de tempo, dedicação e esforço. Porque é dessa forma que o nosso cérebro ele funciona. Ele é um músculo e você tem que estar por dentro disso para que você não se frustre ao começar a entender ou então querer aprender coisas difíceis. Por exemplo, na minha realidade, às vezes eu tenho dificuldade em entender algo relacionado à filosofia ou então às questões mais elaboradas quando se tem um livro muito mais denso. Mas nesse vídeo aqui eu quero te ajudar, então fica até o final comigo. O primeiro passo que você tem que fazer é associação. Eu acho que a melhor forma de aprendizado que a gente tem é quando a gente conta a história, seja ela uma história verdadeira ou uma história imaginária. Isso faz com que nós associamos elementos mais densos a coisas mais fáceis. Para ajudar a melhorar, a fazer essa associação, existe um sistema de técnicas chamado mnemônico. Por exemplo, quando você quer saber quais são os meses que tem 30 dias ou 31 dias, você usa a sua mão. Por exemplo, os meses com 31 dias são a nossa cartilagem maior aqui. Aqui, ó, janeiro. E os que têm menos dias ficam entre uma e outra. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Bom, isso você deve ter aprendido quando era criança, por exemplo. Se não aprendeu, está aprendendo agora. E essa é uma das maneiras de associar algo que você quer aprender. No estudo realizado na Universidade de Estudo de Línguas Estrangeiras no Vietnã, os pesquisadores observaram que aqueles estudantes que fizeram seu próprio sistema mnemônico, ou seja, eles criaram um sistema para ele para aprender língua estrangeira, eles foram melhores do que aqueles que só quando o professor colocava o sistema. Por exemplo, o professor dava o sistema e eles tinham que estudar. Isso é muito relevante porque isso traz pra gente um motivador para que a gente aprenda de forma própria. Quando você tem um assunto mais denso, você tem que aprender por conta própria. Às vezes não tem um professor ali para te ajudar. Então, você faz esse sistema para que você aprenda as coisas difíceis. Eu, por exemplo, estava estudando sobre esse livro aqui, ó, Inteligência para Quê? Ele é, digamos, ele é um livro filosófico, muito filosófico, inclusive, e eu tenho uma certa dificuldade em aprender filosofia, mas eu não deixo isso me parar porque eu sei que é importante para minha formação intelectual. Então ele estava discutindo sobre a diferença, como a gente não pode associar a fé cristã com a vida intelectual. E eu comecei a desenhar para entender e eu vim aqui compartilhar com você um pouco do que eu aprendi nesse livro e eu desenhei formas de como não associar a fé cristã. Eu desenhei aqui entre círculos, pessoal, eu sou de exatas, então eu desenhei, ó, fé cristã versus vida intelectual. Aí o outro aqui eu fiz ciência, eu não sei se dá para focar aí, mas é a ciência, ela independe da fé cristã. Aí a fusão entre fé cristã e vida intelectual. E assim que eu aprendi, a mim foi muito mais difícil aprender um pouco de filosofia, mas é dessa forma que eu consigo absorver o que ele quer passar pra gente. Por exemplo, a como não relacionar a fé cristã e a vida intelectual. Então é importante você colocar associação nas coisas que você está lendo. O segundo passo que você tem que fazer é a visualização. Eu acho que quando você vai para algum lugar, seja ele seu trabalho, a sua escola ou um determinado lugar específico, você sempre lembra das coisas que estão naquele caminho. Por exemplo, um outdoor, uma loja específica, ou então a mesma rua que você passa. Isso teu cérebro já está associando que você está chegando naquele lugar. Por exemplo, na minha realidade, todo final de semana eu vou para minha igreja, eu pego o mesmo caminho, eu vejo as mesmas lojas e até mesmo os mesmos outdoors. Eu espero que nenhum ladrão esteja vendo isso. Quando nós visualizamos essas coisas, nós temos mais vantagens
para decodificar coisas mais complexas. Quando a gente desenha algo, isso faz com que nosso cérebro seja estimulado para desvendar aquele enigma. Querendo ou não, um desenho para o nosso cérebro é um enigma. Isso facilita muito o nosso aprendizado, na nossa memorização, nosso entendimento. Então, dar esses estímulos visuais para o cérebro nos ajuda a entender melhor, a compreender melhor aquele assunto mais complexo. Por exemplo, eu estava estudando sobre esse livro aqui, eu vou dar exemplo desse livro. Eu acabei de ler esse livro aqui, Inteligência para Quê, já disse que eu vou trazer aqui no canal. E eu estava falando sobre as experiências humanas. E o que eu fiz? Eu desenhei meu bonequinho aqui, por favor, não me julgue nesse boneco. E as experiências humanas são as experiências teóricas, as experiências pré-teóricas e as experiências suprateóricas. As experiências teóricas, estou explicando para você aqui, são aquelas experiências que a gente tem de mundo. Por exemplo, quando a gente está nesse mundo aqui, a gente tenta entender as coisas desse mundo. Seja ela natural, físicas, astronômicas. E as experiências pré-teóricas é aquela que está na nossa alma, digamos assim. É uma experiência de sabedoria. Inclusive, falando sobre sabedoria, eu fiz um vídeo aqui no canal, onde você pode conferir formas de você ser mais sábio na internet. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você ver lá depois. Não vai embora agora, não. E nós temos as experiências suprateóricas, que é aquela experiência que está fora do nosso alcance. Por exemplo, uma experiência espiritual. Isso não depende da gente. Essa foi a forma que eu consegui aprender coisas mais complexas nesse livro aqui, que eu achei bem complexa pelo fato de ser um livro filosófico. Então, para mim, eu tenho uma certa dificuldade com livros de filosofia. E eu faço essas associações para que eu possa ter um entendimento melhor. Aí, pega essa dica aí, visualização. O seu cérebro consegue entender melhor. E tem uma explicação para isso. No artigo publicado no site da USP, o professor fala que o nosso cérebro ele tem essa capacidade de desvendar esses enigmas. Por exemplo, quando você vê uma imagem como essa, o seu cérebro ele vai entender que aquilo é uma carinha porque ele está tentando desvendar aquilo que você está vendo. Então é muito interessante você desenhar. Eu sei que às vezes isso é complicado, mas desenhar é a melhor forma de visualizar o seu entendimento complexo. Então, desenhe, estimule seu cérebro para que ele possa desvendar essas coisas mais complexas. O terceiro passo que você tem que fazer é dar exemplos. Aqui nos vídeos do meu canal eu sempre dou exemplos para vocês para ficar muito mais didático e compreensível. O exemplo nos ajuda a melhorar, a implementar aquilo que a gente aprendeu. Tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu te ensino a melhorar a sua leitura com técnicas. Eu te falo também sobre um pouco de desenvolvimento pessoal para você aplicar na sua vida. Então são exemplos que eu dou aqui. Por exemplo, eu já dei exemplo no segundo passo da visualização de como eu faço para entender coisas mais complexas. Então, dar exemplos te ajuda a implementar aquilo que você está aprendendo. Por exemplo, olha aí, dando mais exemplo. Quando eu estava na minha graduação, se você não sabe, eu fiz engenharia química, né, numa universidade estadual aqui do meu estado, e toda vez eu tinha que aprender algo muito complexo. Você não sabe, na graduação de engenharia química nós temos muito cálculo, então normalmente quando você tem cálculo, você tem que exercitar aquilo. E o que eu fazia? Eu pegava os exemplos muito mais complexos, digamos assim, de exercícios mais complexos, e via como era a estrutura daquele exemplo, e tentava replicar, né? Pegando aquele exemplo, tentava replicar ali para ver qual era o passo a passo até chegar no resultado final. E depois disso, eu pegava outros exemplos daquele mesmo modelo para entender melhor como é que aquele assunto ia chegar naquele resultado. Outro exemplo que eu dou aqui, de exemplo, nossa, que redundante, né? Mas é quando eu estudo o artigo científico. Eu vejo qual foi o método que os pesquisadores aplicaram e ver se ele é um método replicável. Quarto passo que eu tenho para você, mas não menos importante, mas antes disso, se tu ficou até aqui, eu te peço que tu se inscreva nesse canal para a gente aumentar o nosso engajamento e para que outras pessoas também possam se tornar leitoras melhores. O quarto passo é você explicar em voz alta para vocês mesmos. Quando a gente explica algo para nós mesmos, nós temos a tendência de perceber o que está faltando na nossa fala, no nosso aprendizado, por exemplo, do que nós estamos fazendo. Eu aqui na minha realidade, quando eu vou gravar um vídeo aqui pro YouTube, eu faço um roteiro, eu tenho que estudar a pauta que eu trago aqui no meu canal, e isso faz com que eu tenha muito mais segurança na hora de falar.
Talvez eu erre algumas coisas aqui, se eu errar alguma coisa eu peço para que você comente aqui embaixo se eu errei ou não. No normal, eu sempre sento aqui, reviso o meu roteiro e falo em voz alta. E se não tiver conexão, se não tiver lógica, eu volto pro roteiro e coloco ali o que está defasado na minha fala. E é isso também eu aplico quando eu estou aprendendo uma coisa complexa. Por exemplo, quando eu tive que aprender na faculdade a diferença de uma molécula amina para uma molécula amida. Isso tem diferença, tá, pessoal? Muita diferença, inclusive. E que aprender, então toda hora eu repetia qual era a função orgânica, como é que era feita o processo de formação tanto de uma quanto da outra. Então isso foi relevante para minha vida quando eu falava em voz alta, porque eu entendia aquilo que estava no meu cérebro, digamos assim, e conseguia entender como se estava errado ou não, né? É importante a gente saber se está errado ou não. E quando eu pego um livro também e não entendo o que aquela pessoa está falando, ou aquele autor está falando, eu paro um momento e reorganizo o meu cérebro e falo em voz alta. E aí eu vou pesquisar aqui na internet mesmo para ver qual é a opinião das outras pessoas, ver se tá certo também. Agora é com você, pessoal. Aplique essas quatro passos que eu dei aqui para você, essas 4 técnicas, para você melhorar a sua compreensão de coisas mais complexas. Quando você pegar um livro mais denso, você não ficar procrastinando ou evitando de ler aquele livro. Se ficou até aqui, eu te peço que tu coloque aqui embaixo nos comentários. Eu fiquei até aqui, Gil. E se você usa alguma dessas técnicas aí, desses passos, eu vou te deixar a recomendação, esses vídeos que vai aparecer na sua tela para você continuar aqui comigo aprendendo. Te espero em alguns segundos nesse vídeo aí, ou então no próximo vídeo.